Olá, minhas amigas, amigos de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem de Campina Grande, na Paraíba. Então, com grata alegria e satisfação, queremos agradecer a presença de todos que nos assistem a partir desse instante, desejando carinhosamente o nosso fraterno abraço, com muita paz e harmonia em cada coração e em cada lar. Roguemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos envolvam sempre sob a sua divina proteção e amor, inspirando-nos a trilhar mais esperançosos e confiantes nos desígnios e propósitos superiores do bem e da verdade. Bem, meus amigos, embora não faça parte do vocabulário original da codificação espírita, sabemos que com a evolução da própria mediunidade, novos informes e esclarecimentos sobre as atividades que se desdobram no além têm nos permitido compreender melhor a posição feliz ou infeliz daqueles que já desencarnaram. Ou ainda, daqueles que se valem propriamente do desprendimento parcial do corpo no momento do sono, para percorrerem e visitarem muitas dessas regiões de variadas dimensões espirituais. Os espíritos de Emmanuel e André Luiz, através do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, muitos se reportaram em seus livros sobre o umbral. Terminologia, inclusive, utilizada para descrever um lugar onde os espíritos desencarnados sofrem atrozes e inenarráveis padecimentos morais, em virtude mesmo de suas atitudes e pensamentos negativos ligados à vida terrena. Agora, segundo a língua gramatical, o umbral é uma palavra substantiva de origem espanhola, usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro. Seria aí o sinônimo de entrada, ádito e limiar. Contudo, para o Espiritismo, o umbral se refere a um estado ou lugar de transição, onde determinados espíritos não souberam aproveitar a oportunidade de aprendizado e evolução terrena, que ali mantidos por vossa própria sintonia mental, desequilibrada e doentia, são atraídos provisoriamente ou por um largo tempo a essas regiões pela afinidade vibratória, como ocorreu com o espírito de André Luiz, onde ali permaneceu 8 anos neste local sombrio de angústias e tormentos, até ser resgatado por trabalhadores caravaneiros da colônia espiritual Nosso Lar, onde em seu livro, um livro muito belo, para quem teve a oportunidade de ler, ali nos descreve que enquanto ele esteve no mundo, teria se corrompido em relação à própria saúde física, entregando-se invigilante aos excessos de alimentação, bebidas alcoólicas e abusado das energias espirituais na área sexual, a ponto de contrair mesmo a sífilis, a doença venérea. Bem, pessoal, e como o tema que aqui nos propomos a estudar e refletirmos é atraímos o que pensamos, o fato de André Luiz ter comprometido sua existência, prejudicando o seu corpo físico através do mau e viciado comportamento, devemos levar em consideração o que guia e determina a nossa liberdade de ação são os desejos e vontades.
regidos e guiados por nossos pensamentos. Ou seja, é pelo pensamento que é um atributo do espírito encarnado ou desencarnado, que faremos a partir disso as nossas boas ou más escolhas. Portanto, o umbral é este espaço criado a partir das mentes incautas, ignorantes e sofredoras, ainda em lamentáveis processos de sentimentos de remorso, revolta, culpa e vingança entre o mundo dos encarnados e desencarnados. E é pelo pensamento que encontramos e atraímos das zonas purgatoriais como o do umbral, existem muitas outras, né? Nessa grande dimensão vibratória no nosso invisível, esses companheiros com as mesmas tendências e ideais, né, que igualmente nutrimos. Pois toda alma é comparado a um imã, né, poderoso que se atrai pelo magnetismo de seu psiquismo. Porém, é importante esclarecermos, meus amigos, que o umbral ele tem o seu início aqui na crosta terrena. Muito pelo contrário, né? Quando as pessoas imaginam, eu vou para o umbral, nós já iniciamos esse estado vibratório aqui mesmo, havendo que uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Porém, o umbral que se segue além da fronteira vibratória da Terra não se trata como muitos imaginam, vamos aqui dizer, né, repetindo, de um lugar geograficamente delimitado, tendo o alto e o baixo, o céu e o inferno, né, formado por uma longitude e latitude, ou uma qualquer medida linear, né? Então, desse modo, era lógico e claro o raciocínio de Allan Kardec. Ao aditar uma nota em O Livro dos Espíritos, após a questão 1011, dizendo o seguinte, vamos ver. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Olha aí, hein? Provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Bem, realmente o codificador estava corretíssimo, né, na sua assertiva, pois considerando a época em que ele viveu, a ciência não poderia fechar ainda a questão, justamente por falta, né, de elementos que somente a natureza poderia responder com o tempo. Entendendo assim que a natureza, pessoal, não dá saltos. Por isso que Kardec nos diz ao afirmar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que os espíritos não disseram tudo abertamente. Não falaram tudo para nós. Por quê? Cada ensinamento deve, como também deveria naquela época, vir no seu momento oportuno. Tendo esses ensinamentos um tempo necessário de amadurecimento para a sua propagação. Então, com a chegada do século XX, novos ensinamentos estariam reservados a partir das obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, tendo ali os espíritos de André Luiz e Emmanuel como os maiores protagonistas, né, informantes das realidades espirituais. Da importantíssima também contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, de Ivone Amaral Pereira, trazendo preciosíssimos informes, né, dessas
regiões do plano espiritual, lembrando daquela passagem, né, monumental daquela obra Memórias que ela escreveu, né, Memórias de um Suicida. Vale a pena, né, estudarmos esta obra. Então, Allan Kardec, tendo nos legado sua codificação como base primordial e fundamental em seus aspectos científico, filosófico e religioso, conjugado a essas obras complementares do Espiritismo, que hoje, né, conhecemos, que somos aí agraciados, podemos então ter uma melhor ideia, mais precisa, dessas regiões temporárias de paz e luz, de tormentos e escuridão, que se materializam a partir de nossas projeções mentais sobre a matéria imponderável. Matéria esta que não conseguimos apreciar e mensurar, né, pelos nossos sentidos comuns. De modo, pessoal, para melhor entendermos que Allan Kardec fez esta pergunta, né, aos bondosos espíritos na questão de número 22 de O Livro dos Espíritos. Vamos ver o slide. Ele perguntou: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável? São exatas estas definições? Então foi o que Kardec perguntou e quis saber, né? E aí responderam os bons amigos: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Agora que temos que prestar atenção, meus amigos. Mas a matéria existe em estados que ignorais, ou seja, diferentes. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, enquanto que para vós não o seria. Então fica melhor, né, com essa explicação que os amigos nos deram. Então essa definição, é correto afirmarmos a existência do umbral como sendo uma região num espaço e tempo qualquer, mas não como um lugar fixo, não como um lugar ali parado, fixo, criado pela mente humana, em que Deus exilaria, né, essas criaturas, os seus filhos, ainda ignorantes, sofredoras, num estado permanente de escuridão, sem nenhuma esperança. Não, não é isso. E qual seria a finalidade de falarmos aqui dessas regiões existentes na espiritualidade? Qual seria? Por uma razão muito simples, meus amigos. Por uma razão muito simples. Se atraímos o que pensamos, por conseguinte, haverá um ponto de conexão de encarnado para desencarnado e vice-versa. Então, André Luiz, agora no livro Ação e Reação, também psicografia de Chico Xavier, nos chama ali a atenção sobre as formas pensamento, que é uma espécie de energia, né, que, adequada a determinada circunstância, imprimida pelos nossos desejos e vontades, acabamos materializando um acontecimento. Então nós projetamos a nossa mente, o nosso pensamento, e através dos elementos que existem a nosso favor, né, que a partir do elemento fluido cósmico universal nós podemos montar e criar esta matéria, ainda que imponderável, como ele nos disse, ainda que não conseguimos apreciar pelos nossos sentidos, não podemos tocar, mas existe. Então, por isso que quando criamos e nutrimos certos pensamentos negativos, como de doenças, ideias pessimistas de derrotas e de insucessos,
achando que tudo dará errado, que todos estão contra nós, que ninguém nos ama, nem mesmo Deus se importa mais conosco, né? Então passamos a bombardear as nossas células com desajustadas e nocivas emoções. Como mesmo nas palavras do escritor e orador espírita José Carlos de Luca, ele diz assim: sofreremos uma hemorragia energética no campo das emoções, com consequências imprevisíveis à nossa economia celular. É como deixássemos uma porta aberta, dizendo ele aí. Essa hemorragia energética. Né? Assim como nós, às vezes, nos ferimos. Né? Então temos que o quê? Estancar aquela hemorragia. Da mesma forma, estancando esta hemorragia emocional é a partir do nosso controle. Né? Então, certa vez, aqui, ouvindo uma das palestras, me desculpem, pelo nobre médium e escritor espírita José Raul Teixeira, fazia ele então alusão a 2 episódios que muito lhe chamará a atenção sobre o poder da mente humana. Não é? Dessas energias que desferimos contra ou a favor de nós mesmos, atraindo tanto as coisas positivas como as negativas. Pois bem, então conta-nos Raul Teixeira, né, que chegando numa cidade de Minas Gerais, isso tudo na palestra dele, onde ali costumava ir periodicamente, havia sempre um casal muito jovem que o recepcionava junto ali de outros irmãos espíritas num pequeno aeroporto da cidade. E na época, ela com 35 anos e o marido com 38. E naquela data, ali quando ele chegou, sentindo a falta deles, um amigo confrade que lhe conduzia disse: Raul, você terá chance de visitar a nossa irmã. Ela não está nada bem. Está para desencarnar. E Raul, né, surpreso, então perguntou: mas o que houve? Um câncer, Raul. E os médicos lhe deram uma sobrevida de 6 meses, faltando agora 4 para vir a óbito. Então Raul ficou muito, abalado, triste e orou. No dia seguinte à sua conferência, alguns confrades o levaram até a sua casa, onde ali ela permanecia enferma, tendo ao lado ali o marido muito triste, inconsolável, não era para menos, donde podia se ver sob os lençóis a ossatura daquela mulher que um dia fora muito esbelta e saudável. E ali à beira da cama, Raul então passou a fitá-la, beijando-lhe carinhosamente vossas mãos, e segurando entre as suas, disse-lhe: minha amiga, por que vinha encontrá-la assim? Como está se sentindo? Preocupado, porque era sua amiga. E ela ali com um belo sorriso, apesar do rosto magro, respondeu: eu estou muito bem, Raul. Vou muito bem. E ali conversaram um pouco mais, sem exigir, lógico, um sobreesforço de sua parte, para que não se cansasse. Bem, e como ela sabia que faltava 4 meses para desencarnar, então Raul perguntou se ela aceitaria receber um passe dele. Claro que sim, meu amigo, eu gostaria. Fique à vontade. Então, depois do passe, com os olhos marejados, a mulher disse para ele assim: Raul, o meu pessoal está achando que eu vou morrer. O pior que Raul também achava, E se eles estão pensando que este câncerzinho vai me matar, estão muito enganados. Eu vou sobreviver a este câncer. Assim, enfaticamente dizendo. Afinal, já disse ao nosso Senhor que tenho 2 filhos para criar, um marido para tratar e 50 meninas na instituição que eu dirijo e que ficarão órfãs.
E Deus terá que escolher ou me levar pelo simples capricho, né, dessa doença, ou me ajudar a ficar boa, a me curar, para que eu possa me dedicar a esse pessoal. Tão emocionado, né, Raul chegou até a pensar que ela não estava muito bem do juízo, pois faltava o quê? 4 meses, né, para ela desencarnar. E ela perguntou a ele: você acredita que eu irei sair dessa? O que o Raul poderia dizer naquele momento à amiga, né? Tão difícil, lógico, claro que sim, minha irmã. Mas no fundo, Raul ele acreditava numa saída espiritual e não que ela pudesse se recuperar, né? Bem, despediu-se, né, beijando-se pela última vez, como acreditava. E ele ficou aguardando pelo calendário notícias, né, dos familiares sobre a morte de sua amiga. Porém, os meses se passaram e nada de notícias. Nada de notícias. E Raul, né, pensou consigo, já deve ter desencarnado pelo tempo, né? E isso fizeram que justamente para me poupar da tristeza, então resolveram não me avisar. Um ano depois, Raul voltou àquela cidade. Não perguntou nada, não falaram nada, entendendo assim o silêncio de todos. Quando então, à noite, na palestra que ele tinha, uma exposição a realizar, enquanto ali ele explanava, percorrendo todo aquele público no salão com o seu olhar, ele vê o viúvo sentado à sua frente, abraçado a uma morena de cabelos compridos. Conta, né, que para ele foi um impacto aquela cena, pois pensava, o marido que vivia chorando ali pelos cantos nem esperou a pobrezinha morrer direito e já arrumou logo outra. E prosseguia a palestra, né, com aquela mulher, né, olhando e rindo para ele. Quando no momento ele parou e perguntou: mas de onde eu conheço essa mulher que tomou o lugar de minha amiga? Porque tem aquela sensação que às vezes a gente também, às vezes em relação a uma pessoa, parece que eu conheço, não sei de onde. Não é? Bem, terminada a palestra, então se fez uma grande fila, né, para abraçar e cumprimentá-lo, né, quando o casal ali, ao se aproximar dele, mostrando-se todo desconcertado e chateado, a mulher disse: Raul, você não está me conhecendo? Sou eu, a sua amiga. Não falei que esse câncer não ia me matar? E ele brincava, né, abraçando-a, né, assim, emocionado e aliviado. Então, mas por que você não ergueu uma placa, criatura, dizendo que sou eu? Estou viva, assim ele ficaria mais tranquilo, né? Era a brincadeira do Raul com ela. Bem, pessoal, depois disso, né, convidado para um cafezinho na sua casa, contou que os médicos continuaram fazendo o controle, percebendo que as células doentes diminuíam com o passar do tempo. O câncer foi estagnando até se recompor fisicamente. Seu benfeitor espiritual, Camilo, explicou-lhe por fim que, além de sua honestidade pedindo a Deus a concessão de uma moratória maior na terra, ela possuía méritos espirituais para ficar, justamente em razão de seus elevados valores morais que tinha, né? Como também o amor à vida que nutria com vossos bons e positivos pensamentos. Até Raul dizia que sua carga energética havia sido renovada pelos amigos espirituais, redimensionando sua programação encarnatória além dos 35 anos. Bela e elegante, agora Raul gostava de lhe tratar carinhosamente, sempre pelo nome, né, de uma flor sempre viva. Feliz e otimista com a vida, ela prosseguia, então, dedicando-se
a causa do bem que pediu a Deus. Agora, um outro caso, nessa mesma palestra, mesma exposição, por Raul Teixeira, foi quando, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, realizando uma nova conferência, percebeu ao término que restavam ao fundo do salão 3 pessoas além dele. Nisto, então, se aproximou um rapaz com um senhor, dizendo que era o seu pai. E assentada numa cadeira mais ao fundo havia uma senhora cabisbaixa, com um chale nos ombros e um lenço sobre a cabeça. Quando esse rapaz respeitosamente pediu a Raul se podia trocar 2 palavras com ele. Sim, claro, Ele ali anuiu. Então o rapaz falou assim: nós estamos, Raul, vivendo um problema muito sério. E aquela mulher assentada ao fundo do salão é minha mãe. E mais ou menos há 8 meses começou a dizer que está com câncer. E aquilo acabou nos assustando. Então, como filho único, junto com meu pai, resolvemos levá-la ao médico aqui em nossa cidade, próximo de Porto Alegre. E os médicos, com os recursos que dispunham no momento, nada identificaram. Levamos depois para Porto Alegre e nenhum câncer acharam nos exames de mamãe. E ela sempre dizendo que eles queriam matá-la, porque os médicos não entendiam de nada. Posteriormente, a levamos para São Paulo, nos melhores institutos de cancerologia, e ela não tinha nada, não encontravam absolutamente nada, diziam os médicos. E mais irritada ela ficava, com a inépcia, dentro do conceito dela, daqueles médicos afirmando que eles não tinham uma boa formação profissional. Pois bem, levaram-no então ao Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, aos melhores hospitais de oncologia que descobriam. E vejam, pessoal, nenhum sinal de câncer detectaram. E à época estava sendo realizada em Buenos Aires um congresso de oncologia internacional. E um dos organizadores do evento, que era também oncologista e colega de infância desse rapaz, pediu se poderia marcar uma audiência entre os demais médicos para examinar a sua mãe, onde ali prontificou em atendê-la. Viajaram então para Buenos Aires e os mais notáveis médicos oncologistas do mundo, utilizando os mais modernos métodos que conheciam na área de oncologia, viraram literalmente essa mulher no avesso. E como sempre era o mesmo diagnóstico apresentado. Nenhum câncer tinha essa mulher. Nenhum. Bem, depois de tentarem tudo o que era possível, então levaram-no de volta para casa, onde um clínico geral então passou a tratá-la com placebos, fazendo acreditar que ela estava realmente recebendo a medicação para o seu caso, para curar a sua doença. Atendida por uma psicóloga também, dizia não saber mais o que fazer, pois era o tempo todo com aquele monodeísmo, afirmando que tinha o câncer. Então, finalmente, o rapaz e o pai, quase ali enlouquecidos, sem saber o que mais fazer, pediu uma orientação a Raul, para que o ajudasse. Então, nisto, sem saber como ajudar, segundos depois, ali sob a inspiração do seu mentor espiritual, Camilo, esclareceu assim, sobre o influxo da inspiração do mentor amigo. Dizendo Raul para ele, para o rapaz, sua mãe não tem câncer ainda.
mas é cancerosa. Ela carrega o câncer no seu psiquismo como uma forma de autopunição que ela encontrou por erros que acredita ter praticado. E como ela instalou o câncer nas próprias energias, as células antissaudáveis serão bombardeadas com essas energias desequilibradas por raios mentais. Veja a proporção do que nós fazemos, pessoal, com o nosso corpo. Somos aquilo que pensamos. Atraímos o que pensamos, não é? Então, voltando aqui ao que Raul estava contando. Então, ao terminar, o rapaz ali com lágrimas nos olhos disse: até imaginei isso, professor, apenas não pude acreditar que mamãe fosse capaz para tanto. Discretamente, então, enxugou, né, as lágrimas e pediu se poderia escrever regularmente, dando notícias de sua querida mãe. E Raul acabou anuindo, pois tinha interesse sim em acompanhar aquele caso. Uma semana depois, lhe enviaram um telegrama dizendo que o quadro permanecia o mesmo, mas ela parecia estar mesmo determinada a morrer. Um mês depois, Raul recebe uma carta descrevendo: hoje, os médicos detectaram o câncer em minha mãe. O que podemos fazer, professor? Então, em meio àquela tristeza e aflição daquele jovem, Raul recomendou como medida paliativa, né? Porque não havia mais nada o que fazer. Dizia assim: mantenha então os médicos, as orações e os passes a seu favor. Concluindo, né? Tenho muita paciência com ela. No dia seguinte chegava então um telegrama informando que os médicos haviam lhe dado 6 meses de sobrevida. Mas o benfeitor espiritual Camilo dizia então para Raul, né, que ela não chegaria à metade desse tempo, porque com aquele pensamento, o pensamento negativo e pessimista que ela havia conservado, bombardeando as suas células, destrambelhado com tanta força aquelas células que eram sadias, que ela deixaria então o corpo bem antes do previsto. Então, 3 meses depois, um novo telegrama dizendo: ontem sepultamos mamãe e gostaria que o Senhor orasse por nós e por ela. Então, são 2 casos, meus amigos. Temos aqui 2 episódios narrados pelo orador espírita Raul Teixeira. Um em que a mente venceu a doença superando a morte. E o outro mostrando que a mente fragilizada acabou matando o corpo de forma gradativa e persistente. E Raul encerrava dizendo que era um caso de suicídio que nunca havia visto antes, que era estranho, né? A forma como ocorrera. Então, dessa maneira, podemos compreender, meus irmãos, que as leis que regem todo este universo com suas energias é a mesma para todos. Apenas dependerá da maneira como iremos conduzir através de nossos pensamentos. Atraímos o que pensamos. Estamos mergulhados neste oceano de pensamentos. E quando descuramos de nossa vigilância mental, tornando-nos indiferentes e negligentes ao amoroso preceito do Mestre querido, recomendando-nos o salutar hábito do orai e vigiai, para não cairdes em tentações, pois na verdade o espírito está pronto, né? Mas a carne ainda é fraca.
Então, nas palavras de Jesus, isto quer dizer que Deus, tendo criado a todos nós iguais, seremos responsáveis pelas energias e companhias que elegermos através de nossos pensamentos. Então, se pensarmos no bem, atrairemos boas coisas. Se ocuparmos a mente com pensamentos ruins, tudo será escuridão. São Mateus, no seu evangelho, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, esta passagem evangélica faz recordar um caso de Chico Xavier, quando certo dia um amigo de seu pai convidou Chico Xavier para dar uma volta. E sem que ele percebesse, foram parar aonde? Em um bordel. E muitas ali prostitutas na cidade que participavam de programas de caridade organizados pelo jovem médium Chico, ao reconhecerem que era ele, todas se puseram imediatamente a rezar. E o prostíbulo acabou se transformando aqui num centro espírita improvisado de preces e passes. Então, essa experiência vivida pelo médium Chico Xavier, pessoal, demonstra claramente que o local que possamos, melhor dizendo, porventura, incursionar ou frequentar, desde que tenhamos uma sobriedade moral relativamente definida, isto não afetará ou poderá alterar a essência do que realmente somos. Quem teve a feliz oportunidade de conhecer o seu Walter Comini, um grande amigo espírita e trabalhador assíduo aqui do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Bauru, ele disse certa vez em um curso ministrado por ele, que até mesmo participei, uma frase que nunca mais esqueci. Ele falou assim: o difícil é sair limpo da lama. O difícil é sair limpo da lama. Noutras palavras, podemos adentrar os locais mais sórdidos, mais mal frequentados que imaginarmos, sem contudo, pessoal, nos contaminarmos com o mau comportamento e pensamentos impróprios dos outros. Se mantermos uma frequência vibracional de pensamentos acima daqueles que pensam abaixo e diferentes de nós, como ali no episódio vivido pelo médium Chico Xavier, nenhum prejuízo moral teremos a ponto de corromper aquilo que conquistamos de bom. Mas alguns até mesmo poderão dizer, refutando, isto era para o Chico e não para mim. Tudo bem. Mas também podemos fazer, ainda que as dificuldades de superação sejam grandes. Nós somos dotados, meus amigos, do livre-arbítrio, da capacidade de pensar e raciocinar sobre as nossas decisões e escolhas. Portanto, somente atrairemos as coisas ruins e prejudiciais como boas e saudáveis a partir do momento que decidirmos alimentar e sustentar tais pensamentos. Na questão clássica de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos bons amigos espirituais. Vamos ver. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Responderam os imortais. A esse respeito, sua influência é bem maior do que imaginais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Impressionante, não é? Entretanto, estamos o quê? A partir dessa resposta, rodeados por uma nuvem de testemunhas, pois sejam espíritos superiores ou inferiores, meus amigos, eles nos conhecem pelo que realizamos
e o que pensamos. E pela lei de afinidade e sintonia existente, acabamos os atraindo, passando a exercer, por simbiose psíquica, perturbações e constrangimentos, tanto físicos como morais, classificados por Allan Kardec como obsessões simples, fascinação e subjugação. Esta última, inclusive, sendo de natureza o que mais grave e acentuada, por agirem justamente sobre os órgãos do obsedado, a ponto de provocarem movimentos involuntários e, não raro, a praticarem até mesmo atos dos mais ridículos, que encontramos em O Livro dos Médiuns. Quanto aos bons espíritos, esses, apenas desejando o nosso bem, possuem a feliz tarefa de nos proteger e inspirar-nos com seus bons pensamentos, a nos encorajar para vencermos os nossos maus pendores. Agora, se desprezamos vossos conselhos, eles se retiram de nossa presença. E assim abrimos espaço para os maus. Então, por isso a importância, meus irmãos, do hábito da prece, dos estudos, da caridade e, sobretudo, da vigilância de nossos pensamentos. Pois quando nós relaxamos no empenho de nos iluminar e melhorar interiormente, sem o desejo e vontade de modificar os próprios sentimentos e pensamentos, seremos, sem dúvida, alvos e presas fáceis de infelizes companhias. E de nada adiantará depois ficarmos o quê? Querendo tomar os passes para sanar os problemas, se não fizermos a nossa parte. Até Siddhartha Gautama, que é o Buda, ele afirmou: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo, afirmou ele. Então, meus amigos, vamos atentar e cuidar mais com relação àquilo que pensamos. Pois, sendo o pensamento a fonte inesgotável de criação, seremos os responsáveis pelo controle direto deles. Lógico, que não conseguiremos dominá-los em tempo integral, fazendo isso a todo momento. Pois, como sabemos, o pensamento são forças vivas e ativas que afluem de forma ininterrupta, concorrendo para a nossa felicidade ou desdita. Então basta para isso que filtremos e elaboremos aquilo que seja conveniente para nós. Tudo posso, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, para que quando então nossas palavras forem portadoras do que pensamos, não possamos então magoar, não é mesmo? Ferir ou provocar as pessoas. Quantas são as vezes, por exemplo, no trânsito, alguém que diga um impropério qualquer, às vezes quando corta a nossa frente do carro, ou ali ficamos impacientes e irritados com a lentidão dos outros que ficam dirigindo. Observemos então nesta hora que o trajeto das ideias que se iniciam da mente até os lábios são bastante curtos e rápidos para que possamos evitar. Então é quando então passamos a revidar, xingar, favorecendo a instalação de uma discussão mais séria, perigosa, onde não raro, vejam bem, não raro, essas confusões acabam terminando em agressões. Então, nós temos que procurar, meus amigos, ficar mais atentos sobre aquilo que nos domina. E até mesmo essas
confusões que ocorrem, às vezes no trânsito, levam a situações mais perigosas, como a própria morte, pela nossa própria invigilância, pela nossa maneira de se comportar. O espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Seja Feliz, oferece-nos então um maravilhoso pensamento ao dizer: não des os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Muita paz a todos. Que Deus possa então iluminar nossos caminhos, nossas mentes, nesta grande oficina que nos está destinada a trabalhar esta mente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Somos o que pensamos, pensamento é criador, maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor, bondade sempre constante, gera o belo a cor à luz, ações nobres construindo arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus.